Eu tô passando aqui para deixar um vídeo áudio para falar para as pessoas, aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não tomaram a decisão de estar recebendo o Senhor em seus corações, que Jesus ele está voltando. Eu sou evangélica, né? Ainda tenho muito que aprender ainda, mas o Senhor ele tem me despertado nas tardes, nas madrugadas, acerca de sua vinda. Agora, em 2018, de janeiro, no dia 16 de janeiro de 2018, terça-feira à tarde, o Senhor ele me mostrou algo forte, profundo, ao qual eu acordei, eu despertei nessa tarde muito assustada, muito ainda sentindo o impacto do que acontecerá. Então, eu de costume eu limpo a casa e faço o almoço, só eu e o meu esposo, a gente não tem filhos, e meu esposo sai cedo para trabalhar, e eu fico em casa organizando as coisas de casa. Aí, nesse dia ele chega, trabalho, toma seu banho, senta à mesa, põe o almoço, a gente almoça. E antes disso eu senti bastante sono, nunca tinha sentido tanto sono dessa forma. E eu senti bastante sono, muito sono. E eu falando assim com Deus em espírito, eu falava, Senhor, mas eu creio tão somente que esse sono, o Senhor está querendo me mostrar ou falar alguma coisa acerca da volta do Senhor. E então, irmãos, eu acabei de. É tanto que eu nem almocei, só coloquei só o almoço do meu esposo. Eu nem almocei de tanto sono que eu tava. Aí eu coloquei o almoço dele e fui, né, cochilar. Entrei no meu quarto, liguei o ventilador, que tava muito quente. Aí eu deitei. E nisso eu apaguei, sabe? Eu apaguei legal. Parece que eu tava vindo de uma vigília. Eu apaguei na cama. E nisso o Senhor ele começou a me mostrar as coisas que tá, né, para acontecer. Uma cena, irmãos, que eu vi, eu tava numa casa e eu tava brincando, mas eu já era já adulta, mas eu tava brincando. Parecia que era de pular corda. Eu e umas pessoas, e no início que a gente tava brincando, foi até na cozinha, numa cozinha de uma casa. Aí eu tava aí, quando eu parei de pular e fiquei assim, com a perna assim, parada, uma lá, outra cá, e a corda entre nas pernas. Aí naquilo, quando as meninas foram girar a corda de novo para mim pular, só que no que eu pulei, eu fui subi, fui flutuando, e eu com medo, pensando que eram as meninas que estavam brincando com a corda, e não era. Quando eu vi, eu já estava passando pelo telhado da minha casa. No que eu subi flutuando, e eu sem entender nada, e aquela sensação de medo, e eu olhava para os lados assim, grito. O céu, o sol, nossa, o sol brilhante, o céu todo azul, e quando eu vi, olhava para um lado, olhava para o outro, eu vi um monte de ponto branco subindo. Quando eu olhei mais perto para ver o que era aquilo, eram pessoas, só que elas estavam todas com umas vestes brancas, brilhantes. E nisso elas iam subindo, só que eu também ia subindo, eu senti aquela sensação de flutuar e eu tava subindo, já estava distante da terra, mas quando foi, irmãos, que eu não sei o que aconteceu, eu voltei novamente para a terra, eu voltei, simplesmente voltei. No que eu voltei, que eu senti pisar no chão, na rua onde eu tava, eu gritei falando alto, Senhor, eu fiquei, porque eu fiquei. Eu não queria ficar, me leva, Senhor, me leva. Eu falava isso. Quando eu olhava ao horizonte, ia passando um avião, mas um avião enorme que eu nunca vi na minha vida. Um avião todo branco, mas todo branco. E aquele avião passava e arrastava esses pontos brancos, que eram as pessoas, iam arrastando como se fosse um grande imã. E as pessoas iam subindo, e eu ali desesperada, por quê, falando por quê, porque eu fiquei, que eu queria subir, porque o Senhor não me levou, porque eu fiquei, e ali de repente, irmãos, vinha atrás uma nuvem, tipo uma tempestade de areia, né, e escurecendo o tempo, escurecendo aquele dia bonito,
né? Ficou tudo escuro e de repente eu vi um monte de soldado, um monte de policial, helicópteros para lá e para cá, muitos soldados correndo para lá e para cá armado, fortemente armado e as pessoas desesperadas nas ruas. Aí o meu irmão me chamou correndo para me entrar dentro da casa. Aí eu entrei dentro da casa dele e ele fechou a porta e ali dentro a gente ficou e ele disse que não era pra gente sair. Aí ele saía e voltava com óleo e colocava nas mãos da gente. Eu não entendi aquilo, com óleo, e derramava nas nossas mãos e disse que não era pra gente sair porque era pra guardar alimento, porque se a gente saísse era capaz de nós sermos presos, né? Então era aquela angústia, aquela agonia, não tinha energia, não tinha mais nada, tinha acabado. Então, de repente o Senhor me tira dali daquela casa e me leva para uma situação no meio da rua. O Senhor me mostra pessoas vindo de seus trabalhos dentro dos ônibus, os ônibus lotados de gente, porém as luzes dos ônibus estavam apagadas e eles vinham. Eu olhava para os prédios, as pessoas estavam vivendo uma vida normal. Eu olhava para as ruas, as pessoas, umas estavam desesperadas, outras não. E então o Senhor me mostrava adolescentes vindo de suas escolas porque elas iam estudar à tarde. Como o tempo mudou, então elas já estavam retornando das escolas, mas como se tivesse sido de noite. O tempo ficou escuro. Aí as escolas liberou, aí elas vinham pela rua e eu olhando aquela cena, e o Senhor me mostrava, né, e marginais escondidos. E pegava aquelas meninas tentando estuprar aquelas meninas, aquela confusão toda, igreja na rua, as pessoas fazendo algazarra, quebrando tudo, né? Eu ia passando por um grupo de pessoas, né? De homens e adolescentes, aqueles adolescentes que se agrupam, e aqueles adolescentes assim que, vamos dizer assim, que final de tarde pegam seus skates e vai, né, pra, como eles falam, dar um rolê, né, nos lugares ali que tem aquelas, eu não sei como é que fala de skate, né, mas eles curtem muito isso. Então eu via um grupo daqueles de adolescentes e eles me olhavam de uma forma diferente, com quem ia me fazer algum mal, e eu saía correndo. E nisso eu estava com a Bíblia na minha mão, dentro da sacola. A sacola estava na minha mão, a sacola plástica e uns folhetos. E nisso eu saí correndo. De repente, eu não via mais aquela Bíblia mais na minha mão. Sumiu com a poeira no ar. Sumiu, desapareceu. Não perdi, não caiu. Ela exatamente, ela sumiu. E de repente o Senhor me mostra, me leva para um shopping onde eu via umas irmãs da igreja fazendo compras. A situação daquele mundo, do mundo estava se acabando, todo mundo desesperado, correndo para lá e para cá, tanta fumaça, muita coisa, muita miséria, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aquelas irmãs simplesmente comprando, fazendo orçamento para comprar roupa. E eu ficava olhando aquela cena ali, chorando, desesperada, mas gritava. Eu não tinha mais lágrimas para chorar, e os olhos inchados, bastante inchados. E ali o Senhor me mostrava dentro desse shopping o consultório médico, e o médico saía para falar com as pacientes na sala de recepção e falava, olha, para uma senhora, falava assim, olha, você pode vir aqui terça-feira, e terça-feira a gente vai fazer uma consulta. Ela, tá bom. Aí eu falava com Deus, meu Deus, mas será que essas pessoas não entendem que acabou o tempo, não tem mais nada, não existe, não vai existir mais nada disso. Eu fiquei, igreja, desesperada com aquilo, desesperada, e de repente me deu uma vontade de ligar pro meu irmão não mora aqui, ele mora em outra cidade, outro estado. E eu ligando pro meu irmão, desesperada, para tentar conversar com ele, e nada, chamava e nada de conseguir falar com ele. Eu não entendo porque ainda tinha rede de celular ainda, né, que estava chamando, o celular estava chamando que eu estava ligando, mas daí nada, e eu fiquei desesperada, gritava por causa daquela situação, e daí eu me despertei. Igreja, eu me despertei, mas o Senhor já me falando, eu contava para o meu esposo em soluço, eu contava para o meu esposo, nem conseguia abrir os olhos, contava para ele chorando de olhos fechados. E ali ele começava a falar, você não ficou, você não tinha ficado, simplesmente o Senhor fez com que você voltasse para você contar como é que iria ser, como é que vai ser quando ele voltar e arrebatar a igreja. Tão somente assim. A igreja foi muito triste, e eu só peço a vocês, quem tiver de qualquer maneira dentro da casa de Deus, se conserte. O Senhor me despertou, eu estou me consertando, eu estou fazendo um concerto com Deus, e
Olha, o que eu vi, eu não desejo ninguém passar por aquilo ali, porque foi uma aflição terrível, porque é muita angústia, é muita coisa ruim ao mesmo tempo. Então, vamos nos preparar, vamos alvejar nossas vestes, vamos subir com o Rei, vamos aí, então, somente olhar para Jesus, vamos aí fugir dos escândalos, vamos estar associados, então, somente na palavra de Deus, cravejando nossos pés na rocha que é Cristo. Amém, irmãos? Foi essa revelação que o Senhor me passou na tarde dessa terça-feira, dia 16 de janeiro de 2018. A paz do Senhor Jesus.